certo? Então, no cadastro da unidade, eu tenho cadastro, desculpa, unidade. Vamos pegar a unidade lá, 101. Nós criamos aqui. A tabela de preço dele, ela tem certo? Tem divergência, porque ele não tem os preços, não são iguais os preços. Então, o mesmo apartamento pode ter preços diferentes, isso é através da negociação, certo? Aquele valor é o valor do preço do terreno, mas você pode, desculpa, do apartamento, mas pode ter N negociações. Eu quero pagar em X vezes. Então, a negociação ela é muito, como eu falei, muito individual. Então, eu posso ter uma tabela de preço aqui e as parcelas, certo? Mensais, ok? Sei lá, eu vou pagar aí, são um pouco altas, né? 6 mil, eu vou chutar aqui, em 60 vezes, ok? Ia dar 360 mil, um exemplo aí. A periodicidade mês a mês, certo? Começando a 1. Eu posso ter intercaladas. O que é intercaladas? É um valor de representativo dentro do... eu vou pagar aí 20 mil, certo? Em sei lá, 10 vezes para dar os 200, ou em 10 vezes para dar o 200, repassado o valor. Vai dar 36, 360 mais 100, 460. Ok. Que eu tenho estabelecido lá. Então, intercaladas são algo, e posso ter o sinal. O sinal, isso aí acontece bastante, que é o quê? Aquele valor lá que, se você desistir, você já perde ele só independente. O sinal é a garantia que você vai querer mesmo, de fato. Certo? Eu posso ter também essa figura do sinal. Certo? Vamos ver aqui. Um aditivo, chave, você tem aqui financiamento, certo? Então, eu posso, além das prestações, eu posso ter esse financiamento. E o sinal. Tá? Nesse caso aqui não tem financiamento, que o cara resolveu pagar toda aí, certo? Tem um sinal aí de 15 mil, só uma vez. Então, realmente, como eu falei, apartamentos são valores para os deuses do dinheiro. Então, não são algo... É quem tem realmente uma renda mensal satisfatória para poder cobrir. Então, não é à toa que não é qualquer pessoa que pode estar comprando aí apartamento, a não ser que seja financiado. Certo? Aí financiamento, aí você já faz essa mesma negociação aqui agora não com a empresa que está construindo, mas sim com a financeira. E aí você só diz quanto é que vai repassar isso, como eu falei, conforme o avanço da obra. Ok, então, só para a gente entender aqui, certo? Vamos fazer aqui um contrato, da mesma forma que a gente fez com o outro. Ok, esse contrato. Ele não teve reserva, posso passar sem reserva, diferente daquele outro lado, eu podia fazer a reserva ou não também, certo? A unidade foi o 101, certo? O tipo de contrato agora vai mudar, certo? Eu posso ter, como eu falei aqui, direto, né? Quando é direto com a construtora, ou com financiamento, se você vai numa financeira, né, em um banco ou uma terceiro, e faz isso aqui. Vamos botar aqui parcelas fixas,
porque fixa, como eu falei, é o mesmo valor, mas só que há essa correção através do NCC. Certo? O prédio é o mesmo aqui já, a quadra que representa o bloco, né, o primeiro andar, o segundo andar, o cliente. Certo? Também vai ter a figura de um cliente. Ok? Se eu tivesse a financeira, mas eu considerei aqui que é um plano direto, não é através de financeiro, eu colocava aqui apenas informativo, quem é o cliente, que essa é o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ou outras que não seja banco. Eu posso ter as financeiras, certo? O corretor, a figura do corretor também, ela existe do mesmo jeito, certo? E a coordenadora, desculpe, e o corretor também. O corretor também vai existir. Tá? A tabela de preço 1, ele deu aqui 575 mil, o total desse apartamento, do 101, certo? E aqui, quando começa a primeira parcela, vamos começar aqui mês 11, 2020, deixar aqui, e todo dia 5 ele iria pagar. E a chave aqui do que eu falei, ó, pela previsão, certo? Eu vou entregar a chave aí no próximo ano. Ou seja, eu vou construir aí no próximo ano. Geralmente isso leva 3 anos, 4 anos, né? Mas vamos trabalhar aqui com nossa 2020. 2021, desculpa. 5/10/2021. Então a gente faz de conta que a gente, e a data do sinal foi dia 5. Como a gente colocou lá sinal, essa data é obrigatória, tá? Então, se não tivesse sinal, 5 também do 10/2020, ele vai me dar esse sinal. Então, a assinatura pode ficar em branco. E o índice agora já não é mais IGPM, certo? Já é o INCC, porque aqui é da construção. IGPM lá se aplica mais a parte de terrenos. A intercalada, eu disse que tinha lá, foram 10 intercaladas, e o mês da intercalada, certo? Aqui é o dia do vencimento, porque eu disse lá que era em 10 vezes. Então vai ser todo dia 10 as intercaladas. Vamos voltar lá, que acho que eu errei na periodicidade. Certo? Então vamos pegar aqui a unidade novamente. A unidade. Foi a 101. Vamos dar só uma conferida lá de novo. A 101. Aumentar a tabela de preço. A intercalada aqui eu errei, tá? A quantidade são 10 e não é mês a mês. Né? Ou seja, a cada 6 meses tem intercalada de 10 mil durante 10 vezes. Tá? Então, ele vai dar 20 mil no primeiro semestre, certo? Mais 20 mil no segundo semestre, até completar os 10 semestres. Só faz essa mudança aqui. E aqui no contrato eu digo quais são os dias. Já que dia 5 ele vai pagar as parcelas, ele vai ter mais 5 dias a cada semestre, no caso 10 dias, para poder pagar vai pagar uma prestação dia 5 e a cada semestre, no dia 10, ele paga uma intercalada. Certo? Ele vai começar a pagar a intercalada vamos fazer o primeiro semestre, então, foi dia 5, então dia 11, então no mês 11 de 2020 ele paga a primeira. Escrituração aqui é em relação ao contrato. Ok. Então, esse contrato aqui, de hoje, contrato 12, movimento, contas a receber, título,
Então, contrato 12. Não vai ter nada. Por quê? Porque, diferentemente lá do contrato que a gente fez com lote ou terreno, quando eu gerava o contrato, automaticamente já caía no financeiro. Mas lembre-se que eu falei que esses índices, essas parcelas são corrigidas mensalmente, então eu não tenho condição de gerar no financeiro, certo? Elas são geradas através de um cálculo, certo? Cálculo mensal. E para ter o cálculo mensal, eu preciso ter o índice, né, para saber quanto é essa correção. Então, aqui, em gestão imobiliária, no valor do índice, eu preciso do índice. Assim como eu mostrei a tabela do IGPM, vou mostrar uma tabela do índice lá do INCC. Então, do INCC, certo? Que ele é mensal, também está marcado, e eu tenho aqui os valores dele, certo? E por que que o sistema não gerou lá? Simplesmente porque no tipo, aqui, unidades, tipo de unidade, desculpa aqui, tipo de prestação, tipo de contrato, certo? O tipo de contrato, a gente colocou lá direto fixo, o mensal aqui está marcado, então por isso que ele não gerou. Em relação a essa questão das correções de price ou saque, porque essas prestações elas são definidas nesses fatores aqui, certo? De price ou de saque. Eu já mandei lá atrás alguns exemplos de tabelas de price, certo? E saque para vocês, mas eu posso mandar novamente, certo? Então, um financiamento corrigido pelo saque ou pelo price, né? É um método francês, outro já falei, outro método americano, certo? Então, já mandei isso aqui. Se você observar no método, certo, as prestações, essa coluna aqui, prestação, certo? Essa coluna prestação é diferente dessa, no método price. Se você vê quem é constante, as prestações elas são constantes. Já no método saque, certo? As prestações elas são variáveis, certo? Por quê? Porque quem é constante aqui é a amortização. Isso é um pouco aí de a matemática financeira, certo? E uma diferença entre o price e o saque é que no saque, se vocês observarem aqui, ó, no final, que você começa a pagar, as duas chegam nos valores, certo? Mas você começa pagando mais e termina pagando menos as prestações, certo? Ok? Você termina pagando menos do que a tabela do price. E se você observar os valores, certo? Na tabela price, mesmo sendo as prestações constantes, mas você termina pagando mais, né, do que na saque, que os preços são variáveis, as prestações são variáveis, certo? Então, esse método aqui tem essas vantagens e desvantagens. Então, você começa pagando um valor fixo, mas em compensação você paga mais no final, certo? Colocando a mesma situação, pegando o capital, ou seja, pegando um apartamento que o valor inicial é 89, tá? Digamos, o valor desse aqui, você termina pagando 126 mil, certo? 40 mil a mais aí,
e esse aqui 122. Mas também não é só muito essa diferença, tá? Como a primeira e a última o mesmo valor, a primeira e a última, certo? Na tabela saque. Certo? Mas isso é só para título de conhecimento, que quem tem a obrigação de conhecer isso aí é o pessoal que está. Então a gente tem o price e o método saque. Certo? Vamos considerar aqui que as prestações são variáveis. Certo? Então, como é que essa parcela vai lá para o financeiro? Então, aqui, imobiliária, cálculo mensal, certo? Eu vou fazer o cálculo, mês 6 de 2000, mês 6 de 2020, ou, aliás, mês 5 de 2020, ok? Então, para isso, eu tenho que observar o quê? Se o índice está cadastrado, se o índice, tá? Então, para isso, eu tenho que constar aqui o índice. Então, agora já não é mais tabela de índice e NCC. A gente tinha procurado a semana passada IGPM, certo? IGPM, que é da Getúlio Vargas. Certo? E NCC, aí já é agora da Constituição Civil. INCC, que é uma instituição da Constituição Civil. Ela agora aqui, ó, se a gente for pegar aqui, tabelas INCC, também Getúlio Vargas. Vou pegar aqui. Deixa eu tabela melhor. Ele aqui falou que é o INCC, certo? Aqui tem os índices, ok? Mas eu posso ter os fatores. Por isso que eu acho que os fatores fica melhor. Que no caso da Constituição Civil trabalha mais com fator. Deixa eu achar esses fatores. Aqui, ó. Certo? Então, ele trabalha com índice mais alto. Certo? Então, aqui está de agosto de 2019, certo? Janeiro, junho, julho. Então, o que eu tenho aqui é de agosto de 2000, a gente está em setembro, então de agosto está aqui, então eu vou aqui ainda colocar lá no cadastro dos valores dos índices, certo? Então, no índice do INCC, certo? Que é 2020, mês 8, eu passo a ter agora um fator, certo? Então, aqui eu tenho esse fator, ok? E lá no cadastro do empreendimento, está aberto aqui, cadastro, empreendimento, eu vou dizer o quê? Qual o tempo que eu vou buscar essa correção? Certo? Então, aqui os índices, eu não coloquei, desculpa, período anterior ao índice, aqui. Então, eu vou pegar aqui um mês antes, tá? Para ele poder pegar o de agosto, ou setembro, vamos lá para o cálculo, mês 10, mês 10, então os vencimentos do mês 10, certo? Então, aqui do contrato 12, valor do índice do contrato 12, 5 do 10, não informado,
Ok. Vamos ver lá. Então, ele precisava do índice do mês 9. E eu aqui tenho só tenho no mês 8. Então, vou repetir o mesmo aqui, nos valores dos índices, certo? Então, mês 9, já que lá ainda não saiu aqui aqui só tem até agosto, certo? Eu vou colocar aqui o índice, repetir o mesmo índice, só para efeito aqui para a gente continuar. Então, mês 9 vai ficar o mesmo índice, mês 8, tá? Você vê como atrasa. A gente está já no dia 5 do 10 e o do mês 9 não saiu ainda, tá? Ele está dizendo aqui que a previsão para lançar o próximo é dia 7 do 10. Então, o índice da correção, ele leva um tempinho aí para divulgar, certo? Então, ok, mas vamos considerar isso aí. Ele agora calculou. Oxa, aí eu não tenho acesso para incluir. Ok. Tá, então vamos virar aqui no título. Então vou cancelar aqui. Cancelamento concluído. O usuário não tem acesso para incluir vencimentos programa. Vamos lá. Movimento, conta a receber, título. Vamos ver se ele veio para cá. Contrato 12. Certo? Então, ele conseguiu gerar aqui o conta a receber. Você vê que só tem uma prestação daquele, certo? Daquele contrato, certo? O valor do contrato está aqui, ele não foi corrigido, por quê? Porque eu não tenho autorização lá, mas eu posso liberar aqui, certo? E existe, assim como na folha, existe uma memória de cálculo disso aí, certo? Então, a memória de cálculo vai representar vou botar aqui do contrato número 12, todo o andamento desse contrato, certo? Então, aqui vai representar, você vê aqui que ele não foi, dá uma fechada aqui, certo? Ele não foi, ele não mostrou nada, só levou o mesmo valor, por quê? Porque eu não consegui gravar certo? Eu estava vendendo dia 5 do 10, ó, certo? 5 do 10, o sinal ficou às 2, 2 do 6. A intercalada foi lá para o mês 11, certo? Mês 11, a 2020. Então, a intercalada está aqui, ele já fez a intercalada, vai fazer outra intercalada no mês 5 de 2021, e as intercaladas, ó, vai 11, 2021, certo? 5 do 6, 2021, as intercaladas, então ele vai ter intercaladas no valores maiores. E a chave, dependendo do prazo que a gente colocou, ele vai ser corrigido, certo? Então, o que eu queria, de fato, que vocês fixarem é que, principalmente que essas prestações, ela não está lá no financeiro, ele vai conforme a correção, certo? Então, aqui tem alguns detalhezinhos que a gente precisa ver para poder fazer o cálculo correto, certo? Certo? Eu vou calcular aqui, deixa eu fazer uma autorização aqui, para ver se, por que não fez a